Vereadores votam aumento do próprio salário aqui no Ceará, mas o reajuste é barrado pela Justiça. A gente te mostra hoje em quais municípios isso aconteceu. E tem também uma entrevista exclusiva com a vice-governadora do estado, Isolda Sela. É agora, o programa tá só começando. Olá, seja muito bem-vindo. Chega mais, o Ponto Poder tá no ar. Hoje sem a companhia da minha parceira de apresentação, Jéssica Welma, que está aproveitando merecidas férias, mas eu conto com a sua audiência, com a sua companhia, porque o programa tá recheado, cheio de informação. E para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você teve ou conhece alguém que teve aumento de salário nessa pandemia? Pois é, muita gente tem sentido no bolso os impactos da crise sanitária, mas aqui no Ceará, em 3 municípios, vereadores aprovaram aumentos aos próprios salários. Acontece que esses reajustes acabaram sendo barrados pela Justiça. Quem conta pra gente o porquê é o repórter Felipe Azevedo. Em Varjota, município cearense com população estimada em 18.500 habitantes, a decisão da Justiça suspendeu uma lei aprovada ainda em novembro do ano passado. Com o reajuste, o salário dos 10 vereadores passaria de R$ 6.000 para R$ 7.400. O do presidente da Câmara subiria de R$ 8.300 para quase R$ 10.000. A mudança aumentaria os gastos públicos em cerca de R$ 740 mil em 4 anos. Para conter o aumento, a Ação Popular argumentou, baseada em lei, que os parlamentares não poderiam onerar os cofres públicos em 180 dias antes do fim de seus mandatos. O juiz acatou. A Justiça, o município disse que decidiu cumprir a determinação sem recorrer. Decisões semelhantes em caráter liminar suspenderam aumentos em outras 2 cidades. Em Massapê, com um decreto legislativo aprovado em dezembro de 2020, os salários dos vereadores passariam de cerca de R$ 6.000 para quase R$ 7.600. Já em Alcântaras, os salários de vereadores, prefeitos, vice e secretários teriam reajuste de até 17,5% após uma lei aprovada pelos vereadores. No caso dos parlamentares, passaria de R$ 6.485 para R$ 7.500. Todas as ações levaram em conta o contexto do enfrentamento da pandemia no país. Nesses municípios está em vigor um decreto de calamidade pública que apontam para dificuldades orçamentárias na crise sanitária. Nos 3 municípios, os juízes levaram em consideração os argumentos em caráter provisório, mas os casos ainda cabem decisão. É extremamente contraditório o comportamento das câmaras municipais e do poder executivo nessas cidades. Por que é contraditório? Quando se fala em dar aumento para o professor, vamos pegar com base o professor ou outro tipo de profissional, motorista, por exemplo. Não é possível porque a lei complementar ela proibiu, nesse período de pandemia, conceder esses aumentos. Aí, quando se fala no aumento de subsídios, que os remunera os vereadores e prefeito e vice, eles aprovaram esses aumentos. Nessas ações, não há atuação direta do Ministério Público. Mas se a situação se repetir em mais câmaras municipais, o órgão pode passar a atuar. Dentro desse limite máximo da Constituição, você pode discutir se é razoável, nesse momento, haver um certo reajuste em um certo patamar. Aí entra, primeiro, a responsabilidade política do vereador perante os seus eleitores, perante a população que ele deve servir. E pode haver um questionamento jurídico, sim. Olha, e é bom a gente ressaltar, fora Varjota, nas outras 2 cidades que foram citadas na reportagem, as defesas já se manifestaram e aguardam uma decisão definitiva da Justiça. Em pelo menos outros 7 municípios cearenses, há processos semelhantes ainda tramitando. São eles, olha só, Maracanaú, além dele Frecheirinha, Limoeiro do Norte, Alto Santo, Viçosa, Marco e Itaitinga. Agora a gente vai falar de um assunto que está em pauta em Brasília, mas que tem impactos diretos aqui no Ceará. É a votação do Código Eleitoral, do novo Código Eleitoral, que estabelece uma série de novas regras que, se aprovadas de fato, podem já valer para as eleições do ano que vem.
A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira o texto base da proposta por 378 votos a 80, com algumas mudanças polêmicas que alteram punições, regras para a publicação de pesquisas, candidaturas coletivas, dentre outros pontos. Ficou para essa semana a votação de alguns destaques, que são sugestões de alterações no texto, que uma vez aprovado em redação final pelos deputados federais, aí sim segue para apreciação do Senado Federal. E claro, são muitas mudanças. Para que a gente deixe mais claras as principais delas, eu chamo agora o repórter Igor Cavalcante, que já está aqui comigo. Igor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muitas mudanças, quais você destacaria como as principais já aprovadas? Olá, William. A gente preparou aqui algumas telas para explicar para quem está assistindo como serão essas mudanças, né? Principalmente as mais polêmicas, as que chamaram mais a atenção. Uma das primeiras mudanças mais significativas diz respeito à questão das pesquisas eleitorais, né? Até agora, as pesquisas, até hoje, inclusive, as pesquisas podem ser feitas a qualquer momento. Inclusive, a gente costuma ver aí ao longo dos últimos dias algumas divulgações de pesquisas. Então, elas são divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia do pleito. Agora, se essas regras forem aprovadas, elas só poderão ser divulgadas realmente até a antevéspera da eleição. Depois disso, só depois que as urnas forem fechadas. Isso atende uma demanda de uma parte da classe política que reclama ali que essas pesquisas ali de última hora, elas influenciam no resultado da eleição, no sentido de que algumas pessoas ali, candidato principalmente que está em terceiro lugar, o eleitor dele às vezes tenta fazer aquele voto útil, que é votar realmente ou quem está em primeiro ou em segundo lugar, né, quem tem mais chance de vencer. Então, esse terceiro colocado ficaria prejudicado. Nós temos também a questão do novo Código Eleitoral, a questão do fundo partidário, né? Isso porque, hoje em dia, o fundo partidário ele pode ser usado para alguns gastos específicos, como a gente trouxe por aqui. Mas agora, com essa nova regra, caso seja aprovada, como eu disse, esse montante pode ser usado para realmente qualquer gasto, né? Pode ser usado, por exemplo, para comprar passagem aérea para o político. A gente tem aqui mais uma tela que mostra uma regra que acabou não sendo aprovada, mas ela traria um impacto muito grande para a classe política, que é a questão da quarentena eleitoral. Ela restringiria, já que não foi aprovada, né, por um prazo de 5 anos, para que policiais militares, para que militares das Forças Armadas, integrantes ali do Ministério Público e também juízes, não pudessem se candidatar ao longo desses 5 anos. Nós temos também aqui mais uma tela que mostra outras duas mudanças. A primeira é sobre candidaturas coletivas. Isso impacta diretamente, inclusive, aqui em Fortaleza, porque a gente tem na Câmara Municipal um grupo, um coletivo ali de 3 mulheres que lançaram uma candidatura no ano passado, foram eleitas e formam ali o Nossa Cara, né? Atualmente, a legislação prevê que apenas uma candidata, uma representante do grupo, seja realmente legalmente a vereadora. E nós temos outra mudança que são sobre informações falsas. Na prática, aumenta a punição para divulgação de fake news. William. Igor, muitas mudanças aí a gente tem visto, né? Agora eu te pergunto, para que tudo isso possa valer já para 2022, o Senado ainda precisa aprovar. Qual que é o prazo para esse trâmite? Exatamente, William. O prazo ele fica um pouco maleável porque ele pode ser aprovado a qualquer momento. Mas para valer para 2022, para valer a partir de 2022, precisa que seja aprovado até outubro, até um ano antes das eleições. A gente tem algumas entrevistas com alguns deputados que comentam sobre essa possibilidade de aprovação. Vamos conferir. Os destaques podem incluir ou retirar partes do texto que são importantes para as eleições do ano que vem. E, logo em seguida, o projeto deverá ao Senado, que terá ainda 2 semanas para debater, aprovar o texto e enviar para a sanção do presidente. Isso porque toda a legislação eleitoral precisa ser aprovada um ano antes para que valha para próximas eleições. É isso que a gente está buscando aqui, ainda essa semana, num esforço concentrado de votar esses destaques. Todo ano, essa cena se repete. Quando é véspera de eleição, vem a história de fazer uma reforma política. E cada vez mais difícil se mudar a legislação numa véspera de eleição. A população, a sociedade não aceita mais isso. Acho quase que impossível se concluir a votação dessa reforma política na Câmara e dar tempo de se analisar e se votar no Senado.
É isso, William. Ainda a gente fica nessa expectativa se será ou não votado e no prazo previsto. Volto com você. Obrigado, Igor, pelas informações. Agora a gente vai fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista com a vice-governadora Isolda Sela. Não sai daí. Ponto Poder de volta e a gente exibe agora a entrevista com a vice-governadora Isolda Sela, concedida hoje mais cedo lá na sede da vice-governadoria. Vamos conferir. O Ponto Poder veio até a sede da vice-governadoria do estado para entrevistar a vice-governadora Isolda Sela, que já está aqui com a gente. Desde já, vice-governadora, muito obrigado por ter aceitado essa conversa com o Ponto Poder. Eu que agradeço. Agradeço a você, William, e cumprimento a todos e a todas os ouvintes do Ponto Poder, e é um prazer recebê-lo. Começo conversando com a senhora sobre educação. A senhora tem uma trajetória muito ligada à educação e a gente vem ainda passando por uma série de impactos da pandemia. Como é que a senhora avalia os impactos da pandemia na educação, no Ceará especificamente, e qual que é o desafio de primeira ordem do poder público, do governo do estado, nessa área nesse momento? Impactos gravíssimos, muito sérios. Apesar de que os professores, né, os profissionais da educação continuaram em ação, em atividade, nós sabemos que os processos de ensino e de aprendizagem foram duramente impactados para uma grande parte, grande mesmo, das crianças e dos jovens. Há 2 semanas, o governador chamou prefeitas e prefeitos cearenses para a pactuação, a repactuação, né, do compromisso de todos pela aprendizagem. E tivemos, como sempre, que é uma coisa valiosa aqui no Ceará, essa grande adesão de todos. E esse pacto, o que significa? Vamos correr atrás do prejuízo, vamos trabalhar para tirar esse atraso que aconteceu nas aprendizagens de muitas crianças e seguir em frente, né? Porque é algo assim muito precioso para o Ceará, esse ritmo de melhoria e de avanço na educação pública. Então a gente tem que apertar o passo para seguir em frente. Ainda falando de educação, vice-governadora, um outro tema polêmico que a gente pode destacar é a questão dos precatórios do Fundef. O governo do estado vem tentando postergar o pagamento desses precatórios O governo federal, isso, aos estados, né? Inclusive no âmbito do legislativo e também do judiciário. A senhora chegou a pautar esse assunto numa reunião recente dos governadores do Nordeste. Eu queria saber se há algum avanço em relação a esse pleito que também é do Ceará. Não, ainda não há definição. Na verdade, o que seria, né, de direito, né, inclusive aqui para o Ceará, seria o recebimento desse recurso, né, do precatório no próximo ano, até meados de 2022. Essa foi a decisão judicial e o Estado fez a sua parte para exatamente garantir que fosse incluído ainda esse ano, a previsão, para o recebimento no próximo. Mas o governo federal botou aí uma pedra no meio do caminho e nós estamos aguardando para saber da definição. Aguardando, mas fazendo sempre a reivindicação muito, muito forte com relação a isso, pela importância que tem um recurso desse para estados e municípios, porque isso beneficiará também municípios. A política aqui do estado do Ceará é sempre uma política de cooperação, então certamente nós olhamos para os municípios sempre com esse olhar de corresponsabilidade, e também os professores, que têm o seu devido direito, né, relacionado aí também ao recebimento de uma parcela desse recurso, que é outra coisa tão importante, a gente poder sempre ter essas ações de valorização do professor, por essa ótica também muito importante do salário, da remuneração. Então, estamos aí nessa luta ainda. Ainda tratando de educação, emprego, renda, o governo do estado também vem implementando agora um programa voltado aos jovens que nem estudam nem trabalham.
Como é que esse programa vem sendo de fato tocado, vice-governadora, e qual que é a meta dele? Esse programa é chamado Virando o Jogo. E é um programa que a vice-governadoria tem uma presença de articulação, mas envolve outras secretarias, outros setores do governo, principalmente a SPS, que é a Secretaria de Proteção Social, né, mas também os bombeiros, também a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura também pode entrar nas ações relacionadas. Nós temos essa parceria na gestão com o SENAC e tudo isso assim em prol de abrir oportunidades para a juventude e para aqueles jovens que estão numa situação, às vezes, de falta de perspectiva, de falta de projeto de vida. Abandonaram a escola, que é uma situação sempre muito perigosa para jovens, abandonaram a escola, ou alguns que até conseguiram terminar, mas não têm muita perspectiva de continuidade dos seus estudos, ou mesmo de inserção no trabalho. Alguns jovens que cumpriram medidas socioeducativas e que às vezes também têm mais dificuldade, né, de se inserir, porque não deixa de ser ali uma situação sensível, né, na vida. Então, essa juventude assim, precisa de um apoio muito especial. Eu sempre digo que o governo tem sempre essas duas frentes de desafios. Uma que diz respeito ao aqui e agora e às grandes mazelas, às grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta, que a sociedade, né, que parte da sociedade ainda enfrenta e que o governo tem responsabilidade de procurar apoiar. E a outra são as ações de prevenção. Vice-governadora, eu queria agora mudar um pouco o rumo da nossa conversa para falar da política a partir de outra perspectiva. A senhora está no segundo mandato como vice-governadora e isso é um espaço muito importante, relevante, ocupado por uma mulher. Falando de participação feminina na política, a gente vê que essa é uma pauta frequente, constante nos parlamentos, no judiciário. Ainda assim, esse ano mesmo a gente viu já a Justiça Eleitoral caçando chapas inteiras de vereadores aqui no Ceará por fraude à cota de gênero, por exemplo. Uhum. Na sua avaliação, o que os partidos precisam fazer para que a gente possa ver mais avanços em relação a isso? Eu acho muito importante essa ação mais orgânica, mais sincera, mais verdadeira, né, com relação à participação das mulheres na política. E no legislativo, né, e nos espaços no executivo também, nos espaços de lideranças, de instituições, inclusive, eu acho muito importante. Nós vemos aqui no Ceará, né, uma presença feminina assim, em alguns espaços bem importantes, mas na política, especialmente na política eleitoral, ali ainda, eu acho que ainda deixa muito a desejar. Então, eu penso que essa ação que promove a participação das mulheres é importante para animá-las, né, para apoiá-las, inclusive, nessa possibilidade de colocarem os seus nomes e de estarem contribuindo nesse espaço tão importante. E, às vezes, eu brinco, falando sério, né, que as mulheres têm que estar presentes para contribuir, para trazer algo assim, de novo, de importante, assim, novos modelos, inclusive, de fazer política. Né? Não imitar exatamente o que está... A senhora colocou aí a política eleitoral, né? O PDT, o seu partido, começou nesse fim de semana uma série de encontros regionais pela região do Cariri, já para aproximar lideranças, pautar estratégia para o ano que vem, e os nomes colocados como possíveis pré-candidatos à sucessão do governador Camilo Santana estavam presentes, a senhora entre esses nomes. O grupo governista tem uma tradição também de chamar, né, de fazer chamados para essas eleições, disputas. A senhora tem colocado internamente disposição, vontade de ser candidata a governadora? William, assim, para ser bem sincera, eu não coloco isso assim como exatamente um sonho, ou, sabe, um projeto, uma intenção, não. Eu vejo que é muito importante esse movimento do PDT, sabe, de procurar
chamar suas lideranças, agregar, fortalecer as redes aí pelo estado do Ceará, em função de refletir, de discutir as questões políticas, inclusive as questões, claro, as questões políticas no sentido mais amplo. Eu penso que agora não é tanto nomes, eu acho que a gente, se ficar com esse foco em nomes, aqui no fulano, fulana e tal, eu acho que isso, inclusive, atrapalha. É um desserviço no caso nós que estamos na gestão, ao serviço da gestão. Antecipa uma pauta que já nós já temos de 2 em 2 anos, né, eleições. E isso traz mexe no ambiente, tem interferências na gestão, porque tem uma série de contenções e de regras para atender à lei eleitoral. Então, se a gente fica antecipando mais ainda isso, eu não acho que faz bem, sabe, para o serviço, para a gestão. Mas eu acho que politizar de forma mais, vamos dizer assim, no seu melhor sentido, né, o que está acontecendo no país, a importância da gente entender melhor essa polarização, entender melhor esse desacerto, né, que se vê aí no desempenho de lideranças no âmbito federal e nos livrar disso, né, se a gente puder livrar o Ceará, né, de determinados valores e determinados jeitos de fazer política, eu acho que é muito importante. Nós defendemos muito aqui no Ceará um projeto, né, que vem mostrando serviço. Não é nada, nenhum passo de mágica, né? Nós não temos situação de voo de cruzeiro com relação aos nossos desafios. Claro que não, é muita luta ainda, muita coisa para melhorar, muitos desafios, né? Nosso estado ainda muito pobre, uma desigualdade social muito forte ainda. Tudo isso traz um cortejo de problemas, mas a política, a boa política é que tem a condição de dar respostas a isso com um ritmo melhor, abrangendo mais gente. Então, eu acho que é disso que se trata, sabe? De chamar a boa política para o cenário. Para finalizar, vice-governadora, o seu berço político é Sobral. Lá em Sobral, assim como em âmbito estadual, PT e PDT estão juntos, estão numa aliança. A senhora acredita na manutenção da aliança PT-PDT para a eleição estadual no ano que vem? É defensora da manutenção dessa aliança? Eu sou. Eu acho muito importante essa aliança, sabe? Nós temos histórias e quadros muito importantes, né, nos dois partidos e que vem contribuindo muito nisso, né, que eu estou chamando desse projeto político que se desenvolve há alguns anos. Em Sobral, por exemplo, todas essas transformações assim, tão importantes, né, que mudaram a face do município ao longo desses anos, tem essa parceria aí praticamente, eu acho que durante todo o tempo, ou quase todo, e aqui também no âmbito estadual. Eu acho sempre importante que nós possamos nos unir em torno daquilo que é fundamental, que é pensar no que será melhor para a política e para a população, para o serviço que será prestado à população. Para mim, isso é o que deve importar. E aquelas diferenças, né, elas serem trabalhadas devidamente, mas eu penso que o contexto brasileiro, inclusive, exige muitíssimo isso de nós, sabe? Que aqueles que têm esse sentido de responsabilidade com relação às boas escolhas e aquilo que pode ser melhor para manter o Ceará com equilíbrio fiscal, investindo, com foco, eu acredito, naquilo que é essencial para a população, educação, saúde, um esforço muito grande
para melhorar as infraestruturas, para tornar o Ceará mais atrativo para investimentos, que isso é algo também que tem sua importância, porque o vigor econômico repercute, né, positivamente, mas para além disso, maneiras, e é um foco, o governador Camilo Santana tem olhado muito para isso, né, com ações específicas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, e do Trabalho, com relação a chegar nos pequenos, dar apoio para que os pequenos, as microempresas, os microempreendedores possam prosperar nos seus negócios, que isso é uma coisa que eu vejo como muito importante, sabe? Então, eu acho que é tanta agenda, tanta pauta, né, importante, que a gente precisa ter grandeza mesmo para fazer as melhores escolhas, né? Inclusive nessas alianças e nesses apoios em prol do Ceará. Vice-governadora Isolda Sela, muito obrigado pela participação com a gente, por ter concedido essa entrevista ao Ponto Poder. Eu que agradeço, muito aí também a sua vinda aqui e essa oportunidade, William. É isso, o Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa semana para você.